Fala, minha galera, SOS História, Professor Pedro Riccio com mais um vídeo aqui no YouTube para vocês. E hoje, se você quiser saber tudo sobre a Constituição de 1946, fica comigo até o final desse vídeo, porque eu te garanto que vai valer a pena. Eu te garanto que tu vai sair daqui tranquilão sobre a Constituição de 1946. Mas antes, você já sabe, né? Produção, chama naquela vinheta, produção. Galera, se você ainda não se inscreveu no nosso canal, ó, ajeitando a barbinha aqui pra você, ó, esse momento é muito importante. Se inscreve no nosso canal, nós não queremos parar de crescer e você faz parte disso. Ativa o sininho para saber quando os vídeos novos vão estar chegando para você e curte esse vídeo porque não vai te custar nada também. Lembrando, se você não segue a gente nas nossas redes sociais, vai lá no Instagram, no TikTok, segue a gente lá que a parada tá ficando boa por lá. Além disso, lembrando que a gente tem também um canal no Telegram e se você ainda não está no canal, o link para o canal está aqui na descrição do vídeo. Corre lá porque tem muito material gratuito e imperdível para você, beleza? Se você quiser tirar print, ó, desse quadro bonitinho aqui de Constituição de 1946, eu vou me abaixar aqui rapidinho, mas como você já sabe, né? Produção, não deixa de samba. Não deixa o samba acabar. O morro foi feito de samba pra gente sambar. Não deixa o samba acabar. Ele tá treinando muito. O morro foi feito de samba. Chega aí, Bruninho, chega aí. Galera, a Constituição de 1946, ela marca uma retomada na história no processo democrático e liberal no Brasil. Por quê? Porque de 30 a 45 a gente viveu a Era Vargas e de 37 a 45 a gente vive o chamado Estado Novo. E o Estado Novo é a famosa ditadura varguista, um momento ali apartidário, um momento de repressão de direitos, um momento de censura. E após o final da Segunda Guerra Mundial, com uma aproximação do Brasil com forças liberais, com os aliados, né? Isso vai suprimindo cada vez mais aquele cenário de ditadura e fazendo e forçando ali uma retomada de um governo democrático e liberal, com a anistia política, com o fim da censura, com a volta dos partidos, quase que não sai, com o pluripartidarismo. E essa Constituição de 1946, ela expressa justamente isso. Ela expressa uma necessidade desse novo Brasil se adaptar a essa nova realidade. Por quê? Porque até então, ali naquele contexto, a Constituição que vigorava era a Constituição de 1937, que a gente já falou, tem vídeo aqui no canal sobre ela, a famosa polaca. E a Constituição da polaca era uma Constituição que reflete aquele governo ditatorial de Vargas, que não se enquadrava mais nesse contexto aqui de 1946, pós-Segunda Guerra Mundial, já num momento ali de liberalismo, já num momento ali de democracia que o Brasil vivia. Beleza? Então, havia uma necessidade, portanto, de criar uma nova Constituição, já que aquela de 37 não se enquadrava mais nessa sociedade aqui de 46. Então vamos criar uma nova Constituição. Show de bola. Cria-se uma nova Constituição, Constituição essa extremamente espelhada e baseada nas Constituições de 1891 e de 1934, com muitas características semelhantes. Lembrando que assim como a de 34 e de 91, ela também foi promulgada, diferente de 37 e da de 24 que foram outorgadas. Ela foi promulgada, beleza? E ela buscava ali retomar aquele cenário de democracia que o Brasil estava tentando restabelecer. Lembrando que quem vai fazer a composição, quem vai estruturar essa Constituição são os novos partidos políticos que estão surgindo no Brasil. A UDN, beleza? O PSD, o PTB, ali a UDN e o PSD como os partidos mais conservadores e o PTB como o partido mais progressista, né? Trazendo aqueles ideais varguistas do trabalhismo para aquela Constituição. E a Constituição de 1946 vai ser criada no governo de Eurico Gaspar Dutra. O que você percebe? A gente percebe que essa Constituição ela não dura muito tempo, né? Ali em 64, essa Constituição já vai sendo desmantelada, principalmente em 65, né? Principalmente em 65.
Por quê? Porque a gente vai viver o período da ditadura civil-militar a partir de 64. Só que o que você pode perceber é que não durou muito tempo essa Constituição. E isso exemplifica e deixa bem claro como o nosso sistema democrático era um sistema com falhas, era um sistema defeituoso, principalmente por conta da contradição desse sistema democrático. O Brasil voltava a ser uma democracia, o Brasil se aproximava dos Estados Unidos, mas o Brasil tinha uma composição política formada por políticos conservadores, políticos esses que estavam ali presentes na estruturação do Estado Novo. O próprio presidente Eurico Gaspar Dutra foi um dos caras que incentivou a participação do Brasil ao lado dos nazistas. O próprio presidente Eurico Gaspar Dutra, que foi ministro da Guerra, ele foi um dos incentivadores do Estado Novo, um dos criadores do Estado Novo. Então, aquela Constituição de 1946, ela é repleta de contradições por conta dessas questões internas que o Brasil vivia, que apesar de viver uma democracia, tinha figuras políticas que estavam estruturando esse período, que eram figuras políticas presentes no Estado Novo e que incentivaram a participação do Brasil ao lado do eixo, por exemplo. Então, isso já é um grande problema, já mostra quão falha e quão problemática era essa Constituição e esse contexto que o Brasil vivia, a ponto de nós passamos a ver em 1964 um novo governo, um governo militar assumindo o poder. Beleza, essa Constituição colocava o mandato presidencial para 5 anos, beleza? Mandato presidencial, lembrando que as eleições, elas passam a ser diretas para presidente e governador. Lembrando que nós não temos eleições durante o Estado Novo. E aqui as eleições passam a ser diretas. E vale ressaltar que, como no Estado Novo a gente vive uma censura muito grande, aqui a gente vive um período de livre expressão sem censura. As greves, elas não vão ter tanta liberdade assim, beleza? Então, reflete um pouco daquela realidade ainda do Estado Novo, não tem tanta liberdade, mas a livre expressão sem censura vai ser mantida. E as mulheres? As mulheres continuam votando? As mulheres continuam votando. Só que agora o voto feminino é um voto para todas as mulheres. Ué, professor, como assim? A Constituição de 1934 já não garantiu o voto para as mulheres? Não. Garantiu o voto para as mulheres, mas as mulheres, somente as mulheres remuneradas, as mulheres que trabalhassem. Aqui não, aqui as mulheres não necessariamente precisavam trabalhar e já poderiam votar. Então existe uma ampliação do voto feminino comparado à Constituição de 1934. Como o Estado Novo coloca a pena de morte como algo comum para o governo, isso estava na Carta Constitucional de 1937, aqui ocorre a extinção da pena de morte e não só isso, o reforço do federalismo. Por quê? Como a gente está vivendo ali um governo mais democrático, um governo mais liberal, aquele caráter centralizador do Estado Novo, ele vai tentando ser deixado um pouquinho de lado para assumir um governo mais federalista, que desse mais autonomia política para os estados. E é o que vai tentar ser estabelecido a partir de 1946. Só que algumas características do varguismo são mantidas. São mantidas, não tem como apagar, até porque você lembra que o Eurico Gaspar Dutra, ele só entrou na presidência, eu não vou falar que ele só entrou, mas um dos grandes fatores que incentivaram o Dutra a entrar como presidente foi o apoio de Vargas e a condição de colocar o Partido Trabalhista Brasileiro, o PTB, no ministério, na gerência do Ministério do Trabalho. Então, como teve essa condição para Vargas apoiá-lo, algumas características do varguismo e do trabalhismo, de Vargas são mantidas aqui, principalmente por conta dessa gerência do PTB ao Ministério do Trabalho. Como assim, professor? Quais características? O imposto sindical vai ser mantido. O que era o imposto sindical? Eu nunca ouvi falar sobre isso. Era o imposto cobrado de cada trabalhador, todos os trabalhadores pagavam esse imposto, que era referente a um dia de trabalho desse trabalhador no ano. Esse montante
desse imposto cobrado de cada trabalhador referente a um dia de trabalho no ano era juntado e distribuído para os sindicatos. Cada sindicato teria ali acesso a parte desse imposto, trazendo ali uma relação de mutualismo entre o Estado e os sindicatos, beleza? Então, existe uma grande aproximação dos sindicatos com o Estado, podendo o Estado, inclusive, intervir em sindicatos. O voto continuava sendo secreto. O voto não voltou a ser aberto, o voto continua sendo secreto. Os deputados, naquele sistema ali que se mantinha como o de 1891, os deputados teriam um cargo para 4 anos e os senadores um cargo de 8 anos. Beleza, minha galera? Só que apesar disso, essa Constituição não dura por muito tempo, né? Assim como a de 1934, aquela Constituição que tentava e visava estabelecer um regime democrático no Brasil, era composta e estruturada por forças conservadoras e forças essas que muitas das vezes nem acreditavam num regime democrático, mostrando como a nossa democracia estava, de certa forma, muito falha e às vezes, até os dias de hoje, ainda é um pouco falha por tamanhas vezes que é criticada buscando aí a retomada, como você vê aí pessoas clamando pelo ato institucional número 5, né? Tadinho, não sabem o que pedem, mas enfim, a gente finaliza o nosso vídeo por aqui. Se você ainda não se inscreveu no nosso canal, se inscreve no nosso canal, ativa o sininho para não deixar de perder os vídeos novos. Curte esse vídeo também, segue a gente nas nossas redes sociais. Eu me despeço com vocês com aquele samba raiz que a produção vai chamar. Vem, produção, vem, produção, vem, produção.